Vou começar com você, Cauê Diniz. Meu caro, vou pedir para você me contar um pouco dessa história, né? Que inevitavelmente vai passar pelo retrospecto, né? De Criciúma, Sport no Heriberto Rios, mais uma derrota do Sport no Heriberto Rios. Dessa vez, primeira derrota do Sport nessa Série B, tá? Com o Sport, um time bastante mexido, mas que no fim das contas foi isso que restou ao Leão da Ilha do Retiro. Mais uma derrota nesse retrospecto. Pois é, Celcinho. Nas lembranças eu me lembro até uma escocada de tomar de 5. Acho que teve um 5-2 aí nesse histórico aí. 5-0 em 94 e 5-1 em em 94. 2002. Pronto. Cássio aí que não deixa mentir. Lá o negócio geralmente é ruim. Quando você perde 1-0, até que o cara não vem troncho, não. Mas era um jogo difícil. Até pelo contexto da partida, pelo que aconteceu no domingo, né, do Criciúma ter perdido para o Ceará. Então, o Criciúma tem uma sequência bastante complicada de pegar agora Mirassol, acho que a Atlético Goianiense também. Até a gente falou disso no domingo passado. E a derrota para o Ceará. Eles tinham tido o que o Sport teve hoje de desfalques. Eles tiveram contra o Ceará. Eles tiveram 4 desfalques muito preciosos, vamos dizer assim. O Rodrigo, o zagueiro capitão, o Rômulo volante, foi o cara que fez o gol, Cristóvão, lateral direito, e Éder, o atacante. Então, esses 4 jogadores fizeram muita falta no domingo, hoje estiveram presentes e ajudaram muito na condução do jogo do Criciúma na partida de hoje. O Rodrigo, fundamental ali na defesa, e o Sport, diante das suas dificuldades, das suas limitações que vem tendo de banco de reservas, foi uma pedra meio que cantada de tudo que a gente já vem falando do Sport nos últimos meses, e que muitas vezes fica parecendo que existem ouvidos moucos, que quando se ganha, que quando se goleia, que quando o campeonato pernambucano é uma festa, vai se colocando um tapetezinho ali. Só que essa conta vai chegar. Se você não corrigir, essa conta vai chegar. E está começando a chegar. Os sinais já vinham batendo em alguns jogos decisivos. E aí, quando você entra nessa maratona agora, mais Série B, já que praticamente o Nordestão encerrou e Copa do Brasil está muito complicado, e que era o principal alvo do Sport no ano, você começa a ter umas contas que não se deveria ter. Perder para o Criciúma é uma coisa do outro mundo, fora de casa numa Série B com o time do Criciúma atual, não é. Mas o que a gente está vendo hoje é que o Sport está... Essa derrota de hoje são consequências de algumas coisas do passado recente e das escolhas que o Sport preferiu neste ano. Numa janela de transferência. Elenco, né? Isso. Muito exposta, né? Numa janela de transferência de abril muito tímida, no qual uma escolha básica, e não vou entrar nem na questão de mérito de qualidade, mas vamos lá. Você contrata um zagueiro para o lado direito porque não existia um reserva para aquela função. E aí hoje o que é que se faz? Entra com Sabino porque Chico é o cara da vez. Beleza, não estou nem dizendo, eu não estou querendo entrar no mérito de que Chico foi mal ou não. Mas, velho, é inevitável em jogos mais complicados. É muito difícil você jogar com um zagueiro canhoto do lado direito. É muito difícil. Isso quer dizer que Sabino falhou? Isso quer dizer que... Não. Mas veja, se você vai contratar um zagueiro pro lado direito, porque você não tem uma peça para ali, por que você não traz um cara que você tem confiança para botar como no jogo de hoje? Então, aquela contratação para você praticamente foi um cartucho queimado. Então, já se tinha um elenco enxuto de janeiro. O Sport, ao contrário do ano passado, que teve que contratar muito e contratou muito errado. Esse ano contratou menos, talvez tenha contratado até mais exato, mas está faltando um pouquinho de quantidade. Um pouquinho de quantidade e de qualidade de algumas peças que terminaram virando significado de solução. E Gabriel Santos, a gente já viu que não. Hoje, na última bola do jogo,
A bola veio rasteira, estava Gabriel Santos ali dando peixinho, mergulhando a bola no chão, pô. Fabrício Daniel ainda precisa, é um cara que eu acredito que tenha sido um bom reforço, mas precisa entrar no modo Entrou com operandi do time. 35, né, do segundo tempo, no finzinho já. Isso. E Fabrício Não, Daniel, quem? Fabrício Daniel entrou no início, que é Gabriel, né? Gabriel entrou aos Sim, 42. Sim, Fabrício exatamente. Daniel começou de frente, mas ainda tá faltando. Quando o Jorginho entrou, melhorou e muito o futebol do Fabrício Daniel. Porque ele estava praticamente jogando também só ali. Mas são questões, Celso, que eu acho que hoje é muito do que a gente vem batendo. É um elenco chuto, um elenco que rodou pouco, um elenco que testou poucas peças das suas opções de banco, sempre ficavam presos àqueles mesmos nomes e que muitas vezes não correspondiam, como Vargas, como o próprio Wanderson, que até no ano passado renovou, mas que até no ano passado viveu de 10, 15 minutos de jogo. Muitas vezes foi um jogo espetacular. Não foram jogos que encantaram e que te deram um carinho, que, pô, Wanderson é o cara. Sobretudo pela idade que se tinha, sobretudo pelo que ele poderia ser para este ano. E agora o Sport está pagando os pecados desse somatório de pequenas coisas que vão acontecendo, e aí a Então, Cauê, maratona é como vai se, dificultando. é como se esse Sim, encontro com o Criciúma, né, que tradicionalmente já é muito difícil para o esporte, né, pelo retrospecto, ainda encontra, acaba sendo símbolo de algo que se esperava, né, desde o início da temporada, que é o isso que em esporte. algum momento poderia acontecer. Isso Uhum. em algum momento poderia acontecer. Até para encerrar, para passar aí para os meninos, e apesar disso tudo, foi um ponto que eu botei lá no Twitter, não quer dizer que o esporte seja um horror, não quer dizer que o acesso esteja ameaçado. Não. O termo que eu usei foi: a grama do esporte ainda é muito melhor que a dos vizinhos. Muito melhor. Talvez alguns, como Atlético Goianiense e Ceará, estejam ali no mesmo nível. Só que você precisa cuidar. Você não pode maltratar. Tu tem que regar no tempo certo, na quantidade certa. Senão, algo que era muito certo de acontecer, que é esse acesso, sem aperreios, você começa a colocar dificuldades e desnecessárias. Muito bem. Maestro, também queria a sua leitura assim inicial, tá? O que é que você tem para apresentar para a gente dessa derrota, primeira derrota do esporte, né, nessa Série B? Celso, boa noite, Cauê, Fred, a galera que está acompanhando a gente aqui na live, já nessa parte aqui da derrota do esporte. O esporte jogou muito modificado, assim, ele já estava modificado, vinha sendo modificado nas últimas rodadas e, assim, poucas horas antes da partida já perdeu mais 2 jogadores, né, porque Everton e Thierry acabaram... o Sport jogou sem os 2 laterais, Eduardo não estava à disposição e Everton acabou ficando de fora também, aí foi Fabinho ali para a direita, na zaga Cauê falou muito bem, apesar de ter um zagueiro do lado ali para a posição, mas o Sport optou por botar Chico e Sabino jogando lado invertido, mas adianto que os 2 zagueiros jogaram bem, porque no fim das contas, na maior parte do tempo, o Sport não foi agredido pelo Criciúma, o problema do Sport foi dali para frente. Mas, assim, a minha visão é que um time tão modificado por N fatores, né? Por exemplo, o único fator a ser desconsiderado é o de Cariús. Cara envolvido em suspeita de manipulação de resultados. Isso aí você não tem controle nenhum sobre essa questão. Só a discussão de quanto usou o jogador, mas não de lesão, de muscular, de secar alto, de tal, e de perdendo jogadores. O Sport jogou hoje com um time que não dá para jogar na segunda divisão. Assim, porque mesmo que você seja um candidato real ao acesso, o Sport é um dos candidatos reais ao acesso, mas não é difícil suportar uma quantidade de desfalques que o Sport teve hoje numa partida como essa, sem ser por cartão. Tipo, não é que fulano, porque o do Criciúma tinha jogadores suspensos, assim, os desfalques do Sport eram desfalques de departamento médico, tirando de Cariús, todos os outros eram de departamento médico, só um que foi a opção de Ederson, que foi Jorginho.
o único que começou no banco por opção do treinador para ter 3 volantes, para tentar conter o jogo, mas com 3 minutos já estava 1-0 para o Criciúma. Então, assim, qualquer estratégia ali de ter Jorginho no banco, caso tenha sido por isso, né, e não porque o jogador tinha ido mal na última partida, foi desmontada muito, muito rapidamente. Mas mesmo com esse cenário, e talvez pelo tom de verde que Cauê trouxe em relação à grama, né, a grama do Sport nessa analogia, o Sport não fez uma partida ruim em Criciúma. Conseguiu reagir para tentar buscar o empate no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando teve 65% de posse de bola, com a bola basicamente o tempo inteiro do meio do campo para frente, mas para buscar algo mais, ele precisava ter um time mais qualificado, e eu acho que faltou. Assim, primeiro, caso Love ou Juba não decidisse, Love ainda teve a oportunidade de decidir, acertou a trave ali, uma cabeçada. Ele até responde rápido, ele está sozinho, mas ao mesmo tempo ele responde rápido, porque o lance começa não é de uma jogada ensaiada, não. Foi um cabeceio ruim de Sabino, que um jogador conseguiu se antecipar aquele erro para tentar cabecear, mas que foi Love, no caso, acertou o travessão. No momento que seus 2 principais jogadores não decidiram, esperar das outras peças ia ficar muito mais difícil. E aí E uma dessas peças quase decidiu ainda, tá? O Felipe ainda teve 3 oportunidades, 2 no primeiro tempo no mesmo lance, as 2 defesas do goleiro Gustavo Forassis, as 2 defesas foram espetaculares. A primeira no contrapé, que ele pega aqui caindo, e a segunda no rebote com o pé. Eu lembrei a defesa de Vitor, no pênalti do Atlético Mineiro contra acho que é Toluca, aquele jogo da Libertadores 2013, que o cara ele defende de pé com o pé, e o goleiro do Criciúma conseguiu fazer isso. E na reta final, um outro chute de Filipinho ali, que pelo replay, acho que a bola ia até na barra e o goleiro defendeu também. Mas, tirando isso, o Sport não criou muito pouco. Fabrício, uma negação. Eu acho que Fabinho demorou muito para se encontrar ali como lateral direito. Eu acho que o Fabinho ficou perdido nessa partida. Filipinho melhorou no momento que ele deu essas 2 finalizações. Eu acho que ele também estava... Acho que os 2 laterais do Sport estavam jogando mal. Mas Filipinho, dali, eu acho que ele cresce bastante. Para mim, acabou sendo um dos melhores jogadores do Sport nessa partida. Mas, tecnicamente, o poder de decisão do Sport passou muito longe. Aí você vai pegar a estatística do jogo... o Sport acertou 4 vezes a barra. Veja só, um time que teve o tanto de tempo com a bola nos pés que o Sport teve e só ter acertado a barra 4 vezes, sobretudo pelo tanto que insistiu também na bola aérea. O narrador quase perdeu a paciência. O narrador até achei até engraçado. Perdeu a paciência no bom sentido, que ele falou assim: eu estou avisando muito para o Sport, se ele disse algo do tipo, eu estou avisando muito, mas o Sport só está tentando bolar, está consagrando a defesa do Criciúma, assim, o Sport simplesmente não buscou outra forma, não tentou bola por dentro, e esse é o tipo de jogada que o Sport costuma fazer. Mas aí eu consigo lembrar de o Sport não tem os pontos que vinham rendendo, porque não teve Labandeira, Edinho também não teve a disposição, já não vinha bem, mas não teve Edinho. Aí vai para Fabrício Daniel, que ainda está chegando agora, não jogou bem. Entra Wanderson, que joga muito mal. E assim, eu acho que nesse caso faltou elenco para o Sport para ter um resultado melhor. O Sport não fez uma partida ruim, não, tá? Assim, em termos de volume de jogo, eu acho que o Sport fez uma partida, sobretudo com o time que está jogando, considerando esse nível do time que estava jogando, uma partida até interessante, mas não é suficiente mesmo na segunda divisão. Na primeira divisão, pelo amor de Deus, não seria nunca. Mas mesmo na segunda divisão, você encontra dificuldade. Em alguns casos, o que o Sport jogou hoje contra o Criciúma, talvez você consiga arrumar um resultado melhor. Mas na hora que você está brigando contra o G4, você não pode ir tão esfacelado quanto foi e não pode criar tão pouco ali no último terço, como se fala. Um dia eu vou me acostumar, mas não, acho que por enquanto não me acostumei muito a falar, não. Mas ali falta tanta coisa para o Sport ali naquele último terço. Teve um lance, o lance aos 5, o lance aos 52 do segundo tempo, ele diz um pouco do que foi o Sport da partida. 3 jogadores tiveram a chance de chutar uma bola que sobrou na meia-lua, ninguém chutou. Tipo, ninguém. A bola não foi chutada. A bola saiu da área sem que ninguém chutasse. E aquilo foi um pouco do Sport. Um time que chutou muito pouco. Um time que teve a quantidade de tempo de bola que o Sport teve, ter finalizado tão pouco, é porque faltou um pouco de poder de decisão nesse jogo. A derrota foi merecida, porque faltou qualidade. Agora sim, depois que levou 1-0, que poderia encaminhar um sacode, o time está todo esfacelado, leva 1-0 ali com 3 minutos, você se reencontra na partida e faltar o que faltou para o Sport, eu achei bem frustrante. Bom, vou trazer Fred também aqui para a nossa conversa, para essa composição final do nosso programa, onde além de analisar também o Sport, como a gente está fazendo até aqui, a gente vai também amarrar
a rodada. Mas, Fred, queria que você trouxesse a sua leitura do que foi essa primeira derrota do Sport na Série B. Fala, Celso, Cássio, Cauê, todo mundo que está aqui nesse começo de madrugada. Eu acho que o que Cauê trouxe, o que Cássio trouxe, já fazem uma leitura bem completa, né, do que foi o Sport, que vive seu momento mais crítico na temporada, tá? Por conta de uma perda, seja inclusive quantitativa, de força do elenco. Eu não vou nem entrar na questão de uma curva negativa de desempenho técnico individual, que até acontece com alguns jogadores, tendo Juba, né, ser o principal expoente, né? Mas para quem conhece Juba há mais tempo, sabe que eu não sei se o normal é esse ou se o normal é o que estava sendo no começo do ano, né? A carruagem virou abóbora, tá virando abóbora de novo, mas muito mais grave do que qualquer oscilação técnica individual é realmente a perda de força no coletivo e, sobretudo, no quantitativo, tá? Entre titulares e reservas, eu acho que o Sport chegou a ter 8 ou 9 desfalques essa noite. Você não teve Thierry, Eduardo, Everton, Cariús, que está suspenso, fora, né, sem possivelmente não volta mais na temporada, ainda que se houver uma brecha jurídica o Sport possivelmente usa, mas não joga, então você tem 4 até aqui. Vargas, que é um reserva, 5. Edinho, Labandeira, Paulinho, 8. E você não tinha condição de contar com o Jorginho mais do que 45 minutos. Então você vai para um jogo de Série B, para o Sport, sexta rodada, de 8 ou 9 desfalques entre titulares e reservas. É um número limitador. É um número limitador. E que expõe a limitação mais grave que o elenco tem, que é no banco de reservas. Um banco de reservas que é muito amparado por valores da base, que em dado momento da temporada, por exemplo, Pedro Martins, Fábio, quando acionados, trouxeram uma boa impressão nos jogos do Pernambucano, naquela goleada sobre o Bahia. Mas a verdade é que quando aparece uma perna para travar a bola do outro lado, que quando aparece jogador encarando de frente, é quando você vai ver se está pronto ou não. E Pedro Martins, por exemplo, se tornou o pior jogador do Sport de forma recorrente nas partidas. O que Pedro Martins fez hoje no primeiro tempo era para ter saído com 30 minutos, pô. Com 30 minutos. Não ganhou uma dividida. Não colocou o pé numa dividida. Acompanhando as bolas de longe. Tá? Então, assim, e é por isso que eu nem culpo. Não vou aqui jogar culpa na direção, tinha que ter trazido o volante. Houve um dado momento em que eu, Cauê, todo mundo aqui, tinha plena confiança em Pedro e Fábio. E talvez Cauê até tenha. Cauê é um cara que gosta muito de Pedro e Fábio. Fábio, eu gosto também, ainda não jogou mal, nem sei porque não jogou depois daquela boa. Mais Fábio do que Pedro. Pedro eu tenho muita ainda tenho minhas interrogações. Fábio eu gosto muito. Contra o Ituano, entrou bem na reta final, não jogou. O Ítalo começa a ganhar espaço. Mas assim, não dá para achar que esses caras vão chegar no Heriberto Lúcio, onde o Sport nunca ganha, tá? E vão dar conta de resolver uma situação com o time esfacelado. Que uma coisa é assim, ó, tá todo mundo aqui, só não vai Fabinho. Bora, Pedro. É mais fácil do que quando tá as paredes caindo por todos os lados. Henderson talvez não tenha tomado a melhor das decisões para início de partida. Mexeu demais no time. Mexeu demais. Se tem tantos desfalques, talvez você tenha que conter. Alisson jogou uma partida de lateral direito, aquela partida contra o Novo Horizontino. Podia ter ido com o Alisson ali, na lateral direita.
Era o deixaram caso o de Jorginho Fabinho no meio. começar, de repente, né? Mesmo Fred, pode Jorginho ele só só teria um um pouco. tempo. Mas Fred, é o isso que eu tô próprio dizendo, Davidson. Fred. Já que só tinha um tempo, talvez fosse melhor utilizá-lo ali no começo, sabe? Para dar um Eu norte. não, o Uma coisa... Jorginho eu preferia pro final mesmo, Celso. Até para acontecer o que aconteceu. Se vai 0-0 Certo, ou se vai entendo, 1-0, entendo. tem um crescimento. Agora, Fred, por exemplo, só um Chico, ponto rápido, aí. Cauê. Fala, Sim. Davidson. Só um ponto aí na lateral direita, já que tu tocasse. Por que Davidson joga num jogo fogo daquele do Ceará, lá no Ceará, com o Ceará com ponta em cima, e no jogo de hoje contra o Criciúma, que o Criciúma joga sem pontas, não poderia ter sido o Davidson. Porque você E colocado contém. para mim Acho no. que Davidson nem viajou, né? Não sei se Davidson estava no banco, Nem, porque não foi de estava nem no última hora, banco. Everton. Não sei se estava Foi. machucado, porque esses jogadores Mas aí menos Everton. rodados a É gente não porque. sabe. Everton foi de última hora, né? Aí você não. Já que não estava lá, não tinha o que fazer. Mas você poderia ir com o Alisson na direita. Ah, ok, não vai. Então vai com o Alisson e Sabino, para Sabino não ter que ir para a direita, para Chico jogar na esquerda, para você não fazer tantas mudanças no time, para não mexer nos volantes. Então, assim, eu senti mudanças excessivas no time. Tá? Eu senti mudanças excessivas, mas eu também não acho que elas contribuíram diretamente para o time levar um gol ali no começo. Levou um gol porque entrou mal mesmo, assustado. Né? O Criciúma exerce sua pressão natural em casa e a bola entrou. Espaço, deixou muita gente do Criciúma na área. Né? Chico tinha que marcar 2 jogadores, não marcou nenhum na escolha, né? Ficou tentando ver qual ia, a bola acaba indo no que estava na frente. O Sport leva o gol e aí depois foi gradativamente entrando na partida. E essa entrada do Sport na partida, já passou por Cauê e por Cássio essa análise, ela dá um alento, porque, pô, você vai contar nos dedos, né, quais os 3 piores jogos para se fazer na Série B. Talvez a gente liste Ceará fora, Criciúma fora e Atlético Goianiense fora. Talvez a gente inclua Juventude fora. Os 4 piores jogos para se fazer na Série B. E você faz um desses jogos, num cenário que você entra todo desconfigurado, que você leva um gol com 5 minutos, e a partir dos 20, 25, 30 minutos do primeiro tempo, você passa a ser um time melhor em campo do que o adversário, é um alento. É um alento que a gente sabe que não tem muito. A Série B não tem muito o que exigir para além disso. Agora a gente vai fazer uma análise da Série B daqui a pouco, e é claro que essa largada contida do Sport e do Ceará, ela começa a colocar outros times no bolo. O Ceará começa a dar sinais, com essas 2 vitórias fora de casa, que pode entrar na sequência e rapidamente não só entrar no G4, como se consolidar ali e seguir. Vai jogar 2 em casa agora. O Sport tem que dar a mesma prova. O Sport vai ter que dar a mesma prova. Porque quanto mais tempo você fica no bolo, e Sport e Ceará hoje são times do bolo, enquanto você está ali, você vai alimentando até a estiga e a boa fase de times que você não colocava tanta ficha. Você vê um Vila Nova hoje, vai lotando o campo, jogando mal, sofrendo para ganhar do Ituano com um homem a menos, mas ganha. O Vitória faz o gol na última bola. E aí times muito mais limitados tecnicamente vão dando suas braçadinhas ali, deixando a situação nivelada. O problema é que o Sport entra nesse seu pior momento técnico, eu repito, quantitativamente, eu não vou nem, de novo, não vou mergulhar muito em questões individuais. Quantitativamente, o Sport entra nesse seu pior momento técnico numa hora em que outros elementos podem atrapalhar. Domingo, por exemplo, o Sport recebe o ABC na ilha. Um jogo com obrigação absoluta de vitória. Que eu até eu demarco da seguinte forma. É um jogo para manter a sensação de que 2023 está sendo um bom ano. Porque se você ganha do ABC, você equaliza ali a classificação, né? Fica tudo dentro do
do aceitável. Como até Cauê tuitou, né? Na thread que ele fez pós-jogo. Cada jogo que o Sport jogou fora de casa tem uma explicação. Time 150% reserva contra o Novo Horizontino, time com foco muito dividido contra o Ituano, time totalmente desconfigurado contra o Criciúma. Até aqui, cada jogo tem uma explicação. Mas isso só se sustenta com 100% em casa. Aí o Sport vai pegar o ABC. Quem é que volta? Everton e Thierry não devem voltar. Se sentiram um incômodo muscular na quarta-feira, em Criciúma, o avião pousa aqui 5 horas da tarde de amanhã. Não devem voltar. Edinho, não sei se volta. Eduardo volta, mas há um tempo sem jogar. Tá? Então você vai enfrentar o ABC, repetindo essa escalação meio... talvez um pouquinho mais arrumada ali ou aqui, se Eduardo entra, ajusta os volantes, você pode dar uma arrumada nessa escalação, mas longe de ser o Sport com o maior potencial ofensivo do ano, com Edinho, com Labandeira, né, com o Juba com mais de gol, com o Jorginho, que também não vai estar 100% para domingo. E você ainda tem um risco, considerável de ter um gramado longe das condições ideais. Eu já digo o seguinte, pela semana que a gente está vivendo, no melhor dos cenários, vai ter aquele campo lameadinho por baixo, mais pesado, que o jogador escorrega quando domina. No melhor dos cenários. No pior dos cenários vai ter um caos. É uma época ruim para mandar jogo na ilha. Tá? E o Sport vai fazer essa partida nesse contexto. Tá? Então, esse é um desenho, né, para um momento delicado, um momento que o Sport vai pegar adversários da parte mais frágil da tabela e precisa somar vitórias em sequência. Tá? Na quinta-feira tem o São Paulo, acho que é na quinta o jogo, né? Nem na quarta. Acho que na quinta-feira tem o São Paulo e no domingo Londrina. Eu acho que é isso. Não sei se é quarta e sábado, mas acho que é domingo e quinta. Quinta e domingo. Vai ter que viajar com os titulares, mas esse jogo do São Paulo tem que rodar o elenco. Tem que respirar. Porque, assim, é o que eu falo, o Sport não pode jamais deixar o G4 distante. Para além da conta dos jogos que tem a menos, tá? Eu sempre calculo de 3 a 4 pontos nos jogos que tem a menos. Certo? 3 a 4. Mas vamos calcular 3. Então é isso. O Sport tem que estar mais ou menos no bloco de que está ali a 2, 3 pontos do G4. Se o Sport conseguir atravessar essa turbulência física nesse grupo, aí chega a primeira janela, abre a janela, traz aí 5 reforços que devem estar se calculando em torno disso, tá? Traz seus 5 reforços. Aí a tendência da normalidade, da estabilidade, de se impor com a sua maior qualidade técnica, ela apareça. Porque ela não apareceu até aqui. A gente vai daqui a pouco, né, dar uma mergulhada aí na Série B, ela não apareceu até aqui. Tá? Com as curvas do destino, Sport e Ceará estão no bolo. Mas não estão acima do bolo, que era onde você projetava. Né? Muito bem. Antes de a gente mergulhar mais na Série B, queria que vocês trouxessem o que mais a gente precisa falar sobre o jogo em si, ou se a gente já parte para os destaques. Eu acho que pelos destaques a gente pode ir passando o resto. Né? Então vamos lá. Maestro, fica à vontade aí para trazer os seus destaques do Sport, companheiro. Filipinho, Ítalo, gostei que fez uma boa partida. Um jogador tão pedido por Ederson, acho que ele fez uma boa partida. Jorginho, ele jogou o segundo tempo. Eu acho que ele fez diferença para que o Sport tivesse um volume de jogo
no segundo tempo, mas não foi o jogador que eu esperava que realmente mudasse o jogo, que era ser um esporte mais incisivo, um cara que desse um passo para quebrar a linha e tal. Não foi uma grande atuação, mas foi melhor, sobretudo porque ele entrou no lugar de Pedro Martins que estava muito mal. Então, assim, ele não precisava de muito para melhorar aquele setor. Mas se fosse para colocar um terceiro nome, eu colocaria Jorginho, mas bem distante. Eu gostei, acho que a atuação que eu considero boa atuação é Filipinho e Ítalo. Só para deixar registrado. Eu gostei dos dois zagueiros, apesar do gol que o Sport tomou, mas conseguiram controlar. No segundo tempo, eles não tiveram muito trabalho. O Renan acho que não fez uma defesa no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, na base da pressão, naquele primeiro lance ali, eu acho que é uma falha coletiva, né, não é da dupla de zaga, o jogo estava muito no começo ainda. Depois, Chico, por exemplo, eu acho que Chico tirou umas duas bolas com algum nível de dificuldade ali, ele aparecendo bem, sabendo na antecipação do segundo tempo. Embora tenha tido esse lance aos 3 minutos, mas os dois zagueiros, eles não colocam essa derrota na culpa da dupla de zaga do Sport, não. Cássio, até uma ponderação no que tu estás colocando aí, reforçando, na verdade, a bola, se você vê o lance, estão os dois zagueiros com 3 caras do Criciúma em cima. Ou seja, faltou, na verdade, os volantes chegarem juntos e não ficar apenas olhando. Cauê, dali, o erro é coletivo, mas se alguém chegasse, o velho escolheu, meu irmão, quem é que teve? Eu acho que foi Fabinho que deu muita liberdade no cruzamento, assim, se fosse muito mais do que como você fala, o Sport estava mal posicionado na área, mas os zagueiros estavam lá. O Criciúma estava muito mais presente na área do que o Sport, então é azar do Sport. Mas acho que o Sport foi um pouco frouxo ali na marcação que permitiu o cruzamento na área. Enfim, ou seja, eu citei aqui, né? Ítalo, Filipinho, alguma distância ali para Jorginho, mais 2 passos e a dupla de zaga. Cauê, então complemente aí os destaques do Sport. Hoje foi complicado mesmo, mas eu vou puxando um pouquinho de períodos de alguns jogadores. Filipinho, Jorginho, muito pelo que Cássio colocou aí, mas também com uma certa distância, mas de alguma forma foi o que, no segundo tempo, de onde saiu algo, que simplesmente o primeiro tempo, que foi bom com o Filipinho, depois dos 30 minutos, chegou no segundo tempo, parece que o Sport passou uma borracha. Tipo, esquece que ali existe. Esse é o problema. O time só jogou por um lado em cada tempo. Isso. Esquece. E você ficava olhando, pô, se o outro lado estava dando tão certo com as arrancadas de Filipinho, por que simplesmente você abandona aquilo ali? Quando você, com as duas forças, você de alguma forma até você poderia enganar, vamos dizer, o adversário está preocupado com os dois lados. E não, o Sport simplesmente passou a jogar somente com Jorginho e Fabrício Daniel do outro lado. E o terceiro nome, eu vou ficar com Love só pelas tentativas. Eu acho que Ítalo no primeiro tempo, Cássio botou, acho que no segundo tempo Ítalo foi bem, fazendo quase que um terceiro zagueiro ali. Ele não foi lateral, ele foi terceiro zagueiro. Mas eu acho que o primeiro tempo dele não foi bem ali. Aquele lado direito, no primeiro tempo, foi meio caótico. Todo mundo estava errando tudo ali. De Fabrício Daniel para trás, com Pedro, com o próprio Fabinho de lateral e estourando em Sabino lá atrás. Bom, Fred, Filipinho, Jorginho, Ítalo, Love, alguns nomes que passaram por aqui, o Maestro lembrou a zaga também. Eu acho Quem que você por traz? recorte. São por recorte mesmo. Ninguém jogou bem o jogo inteiro. Acho que ninguém jogou bem o jogo inteiro. Para mim, Filipinho, ele foi o melhor do Sport, porque ele foi o escape do time no primeiro tempo. Teve um momento ali no primeiro tempo que a única forma de jogar era bola em Filipinho e ver o que ele faz. Ele tentou uma com cruzamento, tentou duas, Juba sem conseguir ajudar em nada. Aí na única bola que Juba ajuda, que é uma bola que Juba, ele toca para Juba dá de calcanhar, devolve. E aí Filipinho finaliza bem as duas vezes, o goleiro Gustavo faz um milagre, né? Uma super defesa e um milagre. E como o Cássio citou, no final do jogo, o Filipinho de novo tem uma bela finalização que seria gol, e Gustavo faz uma boa defesa de novo. Só que o problema é que no segundo tempo, o Sport foi para a direita e abandonou a esquerda. Então o Filipinho não teve a mesma dinâmica no segundo tempo.
Então, mas na soma toda, eu ainda acho que Filipinho foi o melhor em campo. E aí os demais, você só vai para recortes. Tá? Quem é que eu vi recortes bons? Eu acho que Fabrício Daniel teve um bom recorte no segundo tempo. Um bom recorte no segundo tempo. Fez no primeiro tempo ruim. E no segundo tempo foi um cara que conseguiu dar dinâmica. Né? Sofreu faltas, tentou colocar a bola na área, deu uma bela bola para Love na pequena área. Love não conseguiu. Né? A bola da porra, ele achou um espaço no meio. Love não conseguiu girar. Eu acho que Fabrício Daniel fez uma boa partida no segundo tempo. Né? Com o Jorginho, que ajudou muito aquela entrada por ali. Acho que o Ronaldo fez um bom segundo tempo também, na distribuição de bola ali no meio. E eu fico por aí. Eu achei que os zagueiros foram ok. Tá? Eu acho que os zagueiros foram ok. Acho que eles deram umas farrapadinhas ali pelo meio do caminho, umas engrossadas de O bola que Criciúma não não correu geraram. no segundo tempo, Fred. O Criciúma não tentou. Entendeu? O Criciúma foi E muito no mal no segundo primeiro tempo. foi. Então é isso. Eu Escolheu se ficaria. defender. Atuação boa mesmo. Eu só ficaria com o Filipinho. Acho que o cara jogou bem. E por recorte de jogo, eu teve um bom recorte de Jorginho e um bom recorte de Fabrício Daniel. E aí, junto com eles, tem os caras que. Ítalo, de lateral, funcionou, mas muito ali. Né? Só feijão com arroz. Ronaldo, ok. Porque não Fabinho, foi ok. pressionado também. A É. mesma coisa, porque não foi pressionado. Segundo tempo que a gente não sabe. Agora, o que é que aconteceu? O Sport melhor em campo, mas era um melhor que criava muito pouco. Na hora que o Sport estava ali para dar o sufoco final, e aí o juiz ainda. Pô, faltava 10 minutos, o juiz ainda levantou placa de 8. O Sport fez 2 substituições ofensivas que, porra, deram muito errado. Wanderson entrou muito Tá pior que demorando Fabrício. para Anderson soltar a mão de Gabriel. Wanderson entrou muito pior do que Fabrício Daniel, que estava sendo mais construtor. E Gabriel, pelo amor de Deus, pô. Gabriel, pelo amor de Deus. A bola que Cássio citou é um absurdo, pô. A bola sobra dentro da área e o time sai tocando para trás. Ele Só que sobrou recua, no pé pô. dele, pô. Ele recua, Sobrou no pô. pé Ele dele. Ele recua a bola. recua para Sabino, pô. Sabe? No pé Então, direito de assim, Sabino ainda. é uma falta de. O time travou. Era melhor que não tivessem acontecido essas substituições. Se continuasse com o Ronaldo distribuindo a Lembrando, bola no meio e Fabrício ali, Fred, talvez tivesse criado mais nos minutos da pressão lembrando que final. ele só entrou aos 42 do segundo tempo e foi a terceira substituição. O que é muito sintomático da falta de banco, da Total. falta de opção, Mas da falta eu de venho confiança de quem está falando. no banco. Eu venho falando, viu? Era melhor Kaique. Já tá na hora de botar Kaique para fazer qualquer coisa ali. Porque uma bola dessa na área, Kaique gira, nem que bata pro céu. Fabrício não. Gabriel tá com medo de jogar, pô. Gabriel tá com medo de jogar. É um cara que tá assustado, tá com medo de jogar, perdeu a confiança. É jogador que mostrou pontos positivos aqui contra, sei lá, Belo Jardim, Toritama, Caruaru, City, os times que o Sport pegou aí no começo do ano, sabe? Com a passada larga, bem fisicamente, mas na hora da verdade, meu amigo, esses caras você tem que saber com quem conta e com quem você não conta. Então, assim, Gabriel, ele precisa ir para o final da fila. Tá? Precisa ir para o final da fila. Pedro Martins precisa voltar para o final da fila. Porque o que não dá nesse momento, nessa altura da temporada, é colocar jogador que não bota o pé na dividida, pô. Então você não pode contar com isso. Eu vou, inclusive, de trás para frente aqui, abrir os piores, tá? Para mim, o pior, inclusive, numa questão. Claro que eu já demonstrei nos comentários aqui que, para mim, o pior em campo foi Pedro, pelo primeiro tempo dele. Mas, por um sarrafo maior, pela falta de participação, por ter errado absolutamente tudo, eu deixo o Juba na primeira posição, porque o Sport precisa contar mais com ele. Tá? Errou tudo, velho. Errou tudo que tentou. Tá? Pedro, que só jogou meio tempo como segundo. Pior em campo. E a terceira posição eu fico com empate técnico entre os dois que entraram no finalzinho, mas não acrescentaram nada. Tá? Wanderson e Gabriel. Então, Cauê, agora.
O meu igualzinho a Fred, porque eu botei justamente no último o combo da substituição. Tava justamente pensando nisso. Wanderson com um que não adianta em nada, que simplesmente é melhor não ter entrado. Era melhor deixar os caras no sacrifício até o fim Era muito do que melhor, contar pô. com esses dois jogadores. Era muito melhor. Eu ainda fiquei pensando, Fred, era para ter botado o menino da base do que Jean. Podia ter botado, era. Porque, veja, pelo menos uma peça nova. Dá chance para mim de jogar, pô. Ou o doido do Kaique, pô. Ou Ó, o doido do E o Kaique. doido do Kaique. Jean no lugar de Fabrício, se Fabrício já não tivesse mais condição alguma física. E o doido e Kaique no lugar. Porque, minimamente, Kaique faz um pivô. Veja, Faz, Kaique. pô. Faz. Ele faz um pivô na área. Love vai se ferrar lá atrás de velho, meia. inacreditável que Tocar ele tenha pra ele voltado fazer pra um pivô. Kaique. Mas veja é. só, a filosofia é de ser. Eu concordo, Olha só, pô, mas entenda. Pô, inacreditável que a gente volte. Agora a gente tá no momento de estar defendendo mais uma O vez. problema é que, o problema é que um ganha mais 100 que outro ganha Gabriel. 10. Um ganha 100, outro ganha 10. E Gabriel não é 10 vezes pior do que Kaique. Mas nesse momento é melhor Kaique que chuta, pô. Kaique dá um carrinho. Kaique dá um carrinho. Teve uma última bola que passou ali na linha da área e Gabriel tropeçou no pé dele mesmo. Kaique dá um carrinho naquela bola. E tem uma coisa, veja, tem uma coisa que difere muitas vezes os jogadores. E talvez Kaique tenha o currículozinho dele, algumas coisas ali. Kaique tem confiança. Por isso que eu digo Pode que é o doido, jogar porque dá carrinho, chuta, pedra na vidraça dos outros. Mas é o cara que se botar. E eu não, veja, eu não gosto de cair com o jogador, nunca gostei. Mas é o cara que manda em meia bola, não vai fugir. Não vai fugir do jogo. Aquela Se a última bola bola do passar na jogo. frente, não vai A recuar. última bola do jogo, é a bola que é cruzada. Tá Gabriel e Fabinho na área, nenhum dos dois consegue tocar. Isso. Kaique tocava naquela bola. Nem que fosse Pronto. batisse na perna dele e Pronto. fosse pro escanteio. Pronto. Mas naquela bola Pronto. ele tocava. Exatamente. Essa é a diferença. Como também é a diferença, talvez, que vem se mostrando entre Ítalo e Pedro. O porquê talvez Ítalo tenha conquistado muito o Henderson. Ítalo, desde a base, é um cara que era o capitão. Na base era o capitão, então é aquele cara que tem muita personalidade. Não é um menino de se esconder. O time leva o gol, Então, Cauê. Aparece a imagem dele dizendo: bora. Pronto. Vamos jogar. Ele não é aquele de se esconder. E talvez Pedro venha sentindo isso de é melhor. Sabe aquela pelada, às vezes, que o cara tá jogando ali, tipo, não toque em mim, não. Não toque em mim, que eu não quero tocar na bola, porque eu não tô me sentindo confiante. E Ítalo é diferente. Ítalo, que eu também não acho um jogador extraordinário, até hoje, nunca me encantou, mas em atitude, sempre foi um menino na base e também vem mostrando profissional disso daí, de não vamos ver, dá a bola em mim. Dá a bola em mim. Eu posso errar, mas dá a bola. E é aí, o que falta. O volante que o Sport precisa contratar virou volante de alto nível mesmo. Tem que chegar um volante para jogar. Tem que chegar para jogar. Resta saber, eu daria mais chance ainda a Fábio, mas vamos ver. Eu também. Não sei se tem alguma coisa de contrato, não sei. Nos meus piores, Pedro é o pior jogador do Sport na partida, disparado. Fabrício, eu tinha colocado entre os piores, mas ele melhorou no segundo tempo. Mas eu acho que a melhora dele no segundo tempo só evita que ele entre os piores. Isso não torna ele um destaque, não. Ele brigou com a bola no primeiro tempo. Brigou com a bola. Então, talvez o segundo tempo, não foi nada demais também no segundo tempo, mas pelo menos evitou ficar entre os piores. Gabriel não vai entrar porque ele trouxe 43 do segundo tempo. Ele simplesmente entrou. Tudo bem que o jogo teve 10 minutos ainda, o jogo foi até os 53. Ele teve 10 minutos para jogar, assim, em tese, né? Porque o jogo parou bastante. Mas, enfim, ele desempenhou como se esperava que ele fosse desempenhar. Jogou mal, mas foi muito pouco tempo. Wanderson já teve mais tempo para jogar. Então, assim, pela quantidade de tempo em campo e ter feito rigorosamente a mesma coisa, ter rendido nada, eu acho que Wanderson foi uma figura pior que o Gabriel. Gabriel, ele simplesmente só mostrou mais uma vez assim que está chegando num momento que Anderson está dando mais oportunidade do que ele merece. Já passou. Mas aí também, acho que já passou também, na verdade. Mas eu acho que o elenco está encurtando e aí o treinador, ele está falando de Kaique aqui, o treinador está dizendo, meu irmão, de repente Kaique não joga com o treinador porque ele não tem confiança nenhuma, o cara não rende no jogo, não treina bem e tal. Deve ter N motivos. O Gabriel pode treinar bem, mas assim. Mas o que vale é o campo, né? O jogo é jogo. O jogador
ele está perdendo muito espaço. E o treinador está demorando um pouquinho ainda para entender isso, certamente entendeu, mas para aceitar que isso aconteceu. Que Anderson está vendo que o jogador está mal, isso é óbvio, pelo amor de Deus. Você fala que seria até arrogante dizer que o treinador não está vendo isso. Mas o treinador ele tem outra forma de trabalhar, não é simplesmente o cara está mal, não joga mais, não é isso. Ele não está mal por fatores que o cara deve entender internamente, não está mal porque, sei lá, não acordou bem, ou chutou o chão ontem, porque deve ter vários, o que não deve faltar é motivo interno. Mas o fato é que o treinador está, na minha opinião, já está passando do ponto de enxergar Gabriel ainda como, nesse momento, uma oportunidade. Ele já deveria ter dado um espaço para trás nessa fila aí. E outras oportunidades, acho que Juba vale destaque também. Mas foi até dito da transmissão, mas no fim das contas, a melhor oportunidade começa de Juba. Ele bate uma falta ali, o goleiro vai para o escanteio. Bate a falta errada, pô. A bola foi para fora. O goleiro tocou a bola do que alguém perguntou para ele se ele bateu errado? Errou todas as faltas, errou todos os lances. Matou 3 jogadas de área. Matou 3 jogadas de área. Eu, nesse ponto, com o Juba, eu discordo um pouco de você. Sobre aquilo que eu vou até falar. Não, eu e Cauê, né? Foi o pior em campo meu e de Cauê. Não, tudo bem, mas é de algo que você disse. Que eu achei. Eu preciso falar, porque se você falou, eu não quero endossar o que você disse. Eu discordo do ponto, que era a carruagem está virando a abóbora. Assim, pode estar virando a abóbora, para ser mais justo. Eu não acho dessa forma, não. Eu acho que Juba ele já fez bons jogos contra times qualificados. Ele não é o mesmo cenário do ano passado, não. O cenário desse ano tem jogos contra time da Série A, que ele já jogou, jogos na fase final, mesmo não fazendo grandes apresentações, o Sport só chegou vivo ali na reta final da Copa, contra os pênaltis contra o Ceará, porque o cara tinha feito a jogada lá no Castelão, fez o gol na volta, enfim. Em alguns momentos dessa temporada ele brilhou. Ele realmente brilhou. Nesse momento isso não está acontecendo e ele está até apagado, jogando mal. Mas Cariús faz uma falta para ele ali do lado. Cariús faz uma falta. Cariús. Sim, não é para ele não, faz falta para vários jogadores. Para ele, sobretudo. É o estilo. É o cara que dá, é o cara que faz Juba. Então aí nesse caso, veja só, é um jogador vítima dessa questão. Mas veja só, mas tendo aqui, quando tinha esse jogador, ele não conseguia render. Então a carruagem não virou a abóbora. O que virou a abóbora foi a carruagem do Sport, não foi de Juba. Foi na hora que. Mas tá mal, tá muito mal. Só queria deixar registrado que eu discordo dessa sua visão. Eu acho que ele não está mal. E vem mal algum tempo. E sobretudo quando você fala que ele está mal, porque o jogador que ele dialogava super bem ali no setor, esse cara não está em campo. Vem mal algum tempo, cara. Você vê só, ele perde um gol absurdo contra o Ceará. Tá? No segundo tempo. Ele perde o pênalti. Tá? Assim. E daí que perdeu o pênalti, porra? Não, eu sei, assim, vem jogando mal, pô. Vem jogando muito mal, pô. Agora sim, é o que eu falo, eu não tiro, não. Eu não é impossível tirar ele. Não dá para tirar. Porque você não tem banco. Você não tá aqui. O que eu falei hoje, eu não tiraria ele, não. Agora, atrapalhou a jogada ofensiva. Porra, teve bola na pequena área, sabe, na marca do pênalti, não conseguiu dominar. Numa jogada, o chute de Filipinho é uma deixada dele. Assim, é o que eu falei, é uma jogada dele. É a jogada da deixada e dá uma clareada para Filipinho entrar. Mas foi em 90 minutos, foi a única jogada positiva dele. Tudo bem, veja só. Eu não estou defendendo que ele não jogou mal, não, Fred. Tá? Não é esse o ponto, não. Eu acho que ele jogou mal. Caso você tenha ficado dúvida, Juba jogou mal. O meu ponto aqui, que eu acho que você. A minha opinião, acho que você pesou um pouco de você dizer aqui que a carruagem pode estar virando a abóbora sobre a má fase. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que eu não vejo essa queda de produção nesse nível ainda. Não. E sobretudo quando é justamente esse meu ponto. É por isso que eu estou falando, porque para não endossar. Porque se você fala e ninguém fala, fica parecendo com a visão geral. Só queria dizer, a minha opinião é diferente da de Fred. Assim, eu nesse ponto, em relação a Juba, eu penso um pouco diferente de você. Até porque eu nunca achei Juba bom jogador, assim. Bom jogador. Craque de bola. Eu sempre achei ele um cara com uma ótima batida na bola. Ele tem uma ótima batida na bola. Seja a batida do cruzamento, seja a batida da assistência, seja a batida da finalização. O que acontece aí, para mim, é uma escala física e de confiança e uma questão tática, que era o quanto Cariús permitia que Juba jogasse mais por dentro. A triangulação com o Filipinho é para Filipinho resolver. Quem resolve é Filipinho. E Cariús trabalha para que Juba resolva.
Tá? Tanto que as finalizações vêm de Filipinho. O Filipinho não tem a mesma característica de Cariús, ele é muito mais agressivo. Filipinho é pulmão. Diagonal. Pulmão, já entra na área diagonal, quem vai Filipinho na diagonal. pulmão. Enquanto Cariús é entra inteligência. na área, levanta a cabeça. E quantas vezes ele achou Juba? Quantas vezes Cariús achou Juba? Que ele dá, meso, né? Juba devolve. Inteligente e meso, né? Sim, de campo, sim. Né? Dentro de campo. Dentro de campo. No gramado. Mas é isso, tá? Agora, detalhe. Titular para mim, até o fim. Até o fim. Porque não tem ninguém. Não tem ninguém. Mas aí é que Agora, tá, pô, né? Ele é titular porque não tem ninguém. É isso que eu tô tentando. Parece que tá falando de um pé rapado de bola, porra. Eu acho. Não é pé rapado de bola, não. É o cara que é titular. Sim, mas porque também não tem ninguém, é o que você acabou de falar. Ele é titular porque não tem ninguém. Nesse momento Não, nesse momento, veja só. Hoje ele não podia tirar ele. Em nenhum momento. É só na reta final que eu perdi a paciência de vez. Quando ele erra 2 bolas ali, que o Sport, no sufoco final, tentando criar alguma coisa, ele em outro planeta, domina errado, toca errado, a bola volta contra-ataque ali. Então, assim, aí eu tirava esse cara. Se a gente começa a analisar dizendo que o Sport está ultra esfacelado, aí os expoentes técnicos, aí o cara fala, quem é que sobrou? Aí o cara, tem Wagner Love, tem Juba. Fecha nesses caras, pô. Óbvio que o adversário faça isso. O narrador, metade das bolas de Filipinho, ou 70% das bolas de Filipinho, ele narrou como se fosse Juba. Como Juba, foi. Que atrapalha também muito, assim. Juba não fez aquilo não, tá? Quem tava fazendo era Filipinho. Cruzamento da área. Não, eu tô dizendo o narrador, porque ainda ficou essa impressão geral. Sim, mas por que tu fala, João, tá debatendo aqui? Não, pô, porque eu tô dizendo, porque ainda teve esse conceito geral também. De muitas vezes no jogo de participações positivas, foi narrada como. Sim, mas você tá debatendo comigo, não foi o meu caso, não, tá? Eu sei. Tanto que você falou que os 2 chutes tal foram de Filipinho. Né? Mas tô dizendo, porque essa frase eu lembrei disso porque você falou isso, referência técnica, que foi muito citada na transmissão. A qualquer momento, tá aí, vem. Porque teve hora que o narrador falou isso, é isso, ó. Vem o Sport, tem um Juba. Pô, a bola foi de Filipinho, pô. Que é aquele chute cruzado que o goleiro pega no segundo tempo. A bola foi de Filipinho, a bola não foi de Juba. Aí ele usa, tá aí, ó. Sport, de vez em quando vem o Juba e leva perigo. Quem tava levando perigo era Filipinho. Tá? Mas. Pra mim a questão de Juba é de quem você pode extrair mais. A partir do momento que é o cara que você pode extrair mais. Ele, como Love, pronto, você pode ver. Love não fez uma partida fenomenal, mas é um cara que participa. E não participa errando tudo. Ele é um cara que participa, procura a bola. A minha questão com o Juba sempre foi participação. Se você é um cara decisivo, você tem que pedir a bola sempre. A bola é minha. Exatamente. Por isso que eu sempre falei que na saída de Juba o Sport não vai sentir na parte da construção ofensiva. Vai sentir na definição da jogada. Porque Juba define bem a jogada. Juba define bem a jogada porque Juba toca bem na bola. Ele toca bem na bola. O cara que toca bem na bola, como eu falei, dá assistência e faz gol. Agora, a construção da jogada não passa, né? Não tem tanto de Juba na construção da jogada. Eu acho que Juba, Fred, ele faz o diferente, sabe? Ele é o cara que, naquele lance, ele dá um toquezinho do calcanhar que deixa Filipinho. Mas quebra a linha. O problema, ele deu um e tentou 4. Não, eu concordo. Outro, só tô explicando o que é que eu acho que Juba. O que é que eu acho que Juba oferece para o Sport? Ele oferece a batida, né, na bola, como você falou, com a bola rolando e na bola parada. E ele tem esse diferencial. Ele faz o diferente no passe, ele faz o inesperado ali. Ele precisa fazer 1 ou 2 jogos bons de novo, fazer um gol, sabe, para voltar a ter confiança. Se fizesse um gol de falta, um gol de fora da área, é melhor ainda. Porque, porra, tá pegando a bola, tá sobrando, não tá indo bem, sabe? Eu tô falando, essa bola de calcanhar foi muito legal, foi muito boa. Abriu a melhor jogada do Sport no jogo. Isso. Mas ele tentou quantas depois? Veja, aquele chute contra o São Paulo. Há um mês atrás teria entrado. Aquele chute contra o São Paulo que ele colocou. Há um mês atrás teria entrado. É questão de confiança, pô. A bola cara a cara contra. A bola cara a cara contra o Ceará, que para mim o maior gol perdido foi aquele dele. Tá? Uma bola que sobrou hoje no primeiro tempo. A bola que sobrou hoje no primeiro tempo. Né? Uma bola que o Ronaldo bate, a bola volta no pé dele. Ele bate de primeira, mas inclusive era para ter batido daquela forma mesmo. Não está entrando. E aí ele está sentindo um pouquinho, ele está impaciente. Você percebe ele impaciente.
Tem até uma hora que o narrador fala isso, o Juba inconformado com ele mesmo. E aparece essa cena dele puto com ele mesmo. Porque ele perdeu um pouquinho da confiança. Agora, só volta jogando. Só volta chutando, só volta até fazer o gol, faz um, faz dois, e aí volta a funcionar, tá? Ele é um cara que vai ser titular do Sport até o último instante, porque tem que ser. Não sobra, gente. Agora, pelo amor de Deus, agora o sobra. Sport precisa, até porque ele tem dias contados, tá? Ele fica no clube até setembro. O Sport precisa, já nessa janela, trazer alguém para jogar pela esquerda também. Por isso que eu acho que um extremo só para o Sport hoje não faz. Não é, tem que trazer dois, tá? Você tem que trazer dois, porque você já tem que pensar na saída de Juba. Sim. Porque você não pode, quando o Juba sair, já trazer o outro. Você tem que pensar um passo na frente. Até porque tem a pressão da transição, né? Exatamente. Tem uma transição. Uma transição de encaixe, de tudo. O cara vai chegar aqui, vai ser o cara que vai começar a entrar no segundo tempo, vai começar a ganhar confiança nos jogos, para depois o cara você ter aquela confiança e dizer, para não acontecer o que está acontecendo agora, que por lampejos de Wanderson no passado, de 5 minutos, achar que Wanderson é a solução esse ano. E fez aquele gol Curitiba que renovou, né? E Fabrício, Rafael até lembra aqui no chat, né? Ainda teve outra bola que a gente não citou. O Fabrício Daniel deixou ele na cara do gol contra o Botafogo, né? E ele não né? Ele dá um corte, até consegue finalizar e o zagueiro corta na linha, né? Precisa fazer gol, precisa voltar a fazer gol, precisa voltar a decidir, tá? Para recuperar a moral. Se ele recuperar a confiança, vai ajudar muito, né? E eu digo, o Sport agora tem adversários mais fracos pela frente. Precisa muito de Juba para criar jogadas contra esses adversários fracos, né? Para finalizar jogadas no último terço do campo. Pois é. Então, galera, com isso a gente fecha aqui a nossa análise do Sport. Eu queria trazer um superchat que a gente recebeu ainda no começo do programa, que acabou não entrando, mas vamos trazer acho que teve mais de um. Não sei. Para a tela. Acompanhei um só, perdão. Mas vamos começar a trazer aqui uma sequência. Pode ser que fossem antigos, né? Pode ser que fossem ainda da parte anterior do programa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Encontrei. Vou botar, tá? Vou trazer. André Luiz Araújo. Ele tá dizendo o seguinte: Cássio tem que quebrar a corrente. Nunca assistiu o Sport ganhar do Criciúma em Santa Catarina. Tá bom de parar de assistir o Jogo do Leão lá. Veja, mas aí é todo mundo, bicho. Ele é só o Cássio. Mas veja só. Lembre-se que os primeiros jogos não eram transmitidos, não, tá? Tô tranquilo. 94 era rádio. 95 e 97 também não teve transmissão, não. Anos 90 tinha esse negócio, não, de você ver todos os jogos do seu time, não, pô. Era radinho, viu? Era radinho. Eu falei ontem, desliguei chorando em 94. Não, eu fiquei até o final. Embora eu estudasse muito cedo, eu estudava 7 da manhã a aula, mas talvez esse jogo deve ter começado umas 8 horas também, né? Não tinha sido um jogo de 9h30, não era nada disso. Mas, enfim, não tinha os jogos dos anos 90, acho que foram umas 3 derrotas seguidas, de 94, 5 e 7, acho que é isso. Não tiveram transmissão, aí depois o Sport vai ter um jogo lá em 2002, aí já tinha, mas eu não lembro se eu assisti, porque o pay-per-view era muito chatinho, viu? Hoje ainda é caro, mas era muito mais caro. Muito mais caro. Por jogo, né? Cobrava por jogo. Tanto era caro que era... Você comprava o jogo. Só um parênteses rápido aqui do negócio. Eu lembro porque eu fui Brasileiro em 2002, que o Sport perde aquele gol do Thailson, né? Do Jundiaí, perto daquelas quartas de final, que o Criciúma, inclusive, foi campeão naquela edição. Onde eu morava, lá em Olinda, tinha um lugar chamado Praça 12 de Março. Lá em Olinda era a praça da minha casa e tinha um bar nessa praça. Esse bar tinha assinatura desses jogos e transmitiu. Foi uma multidão, mas multidão mesmo, assim, de a galera gritar gol nesse bar e eu escutar o grito de gol da minha casa,
porque as pessoas não tinham assinatura. Hoje em dia você tem, o cara tá no Premiere Play, o cara tá vendo na sua casa, tá, tem até bar que passa, mas não aglomera mais, tá entendendo? Nessa época, o pay-per-view aglomerava. Era diferente, era bem mais caro. Era diferente, era um evento. Era um evento. E eu lembro, inclusive, desse dia do fumo, porque quando eu chego, esse jogo foi de noite, né? Porque o Sport foi eliminado, e já estava o Sport era muito favorito, ele estava 1-0, quando eu cheguei no bar, estava 1-0, eu não acredito não, e fez o segundo, enfim, perdeu o jogo lá. Muito bem. Obrigado, viu, André? A gente recebeu outra mensagem aqui de Walter Francisco. Continua otimista. Apesar da derrota, atesto que o Sport ainda briga pelo título. Volta de desfalques, mais reforços, igual a briga pelo título. Tem outros piores, né? Ele analisa pelo sarrafo dos adversários do Sport também nessa briga pelo acesso. É isso mesmo. É isso mesmo. Veja só. É o que eu falei. Para mim, o Sport vive um momento de maior risco na Série B. Porque ele entra na hora da tabela mais fácil. Tem uma tabela mais fácil agora. Com um elenco muito, como eu falei, quantitativamente com problemas técnicos na questão quantitativa, porque eu acho que as oscilações individuais não são suficientes para baixar a imposição técnica do time. Por exemplo, Juba, que está jogando mal. Para mim, se só tivesse Juba jogando mal, não era problema nenhum. O problema é que não tem Edinho, que não tem Labandeira, tá? Que você tem Jorginho ao meio pau, que você não tem os laterais. Esse é o problema, porque aí tudo fica mais crônico. É o que eu falei antes. Eu acho que, sigo a linha de volta, se o Sport chegar na janela, nessa linha aí de um ponto fora do G4, 2, 3, distância de 6 pontos aí pro líder, 5, 6, eu acho que vai brigar muito forte para subir pelo título. Né? Assim como o Ceará, que estava lá atrás, ganhou 2 joguinhos aí, já mudou na verdade, de... tá com 3 vitórias. Casa, né? E a sequência do Ceará ajuda demais, pô. O Ceará vem com Novo Horizontino, Chape, os dois em casa, ou seja, 6 pontos que dão... Aí pega um Atlético Goianiense, mas nesse cenário, possivelmente o Ceará já ou G4, ou brigando para entrar com o Atlético Goianiense ali, e depois pega um CRB no Ceará, pô. Então, assim, são 9 pontos, teoricamente... Não, cara, eu não ri de você não, cara. Eu ri do comentário de Orlando, cara. Você vai terminar e depois eu trago o comentário. São 9 pontos, teoricamente, conquistáveis. E esse jogo contra o Atlético Goianiense é briga de grande. Como o Ceará foi lá contra o Criciúma e ganhou. Então, o caminho do Ceará após 3 vitórias consecutivas, esse jogo com o Criciúma, que eu acho que é o que arremata o que o Ceará precisava de confiança e do que se tem que dar de chance para esperar o retorno de Barroca, foi dado. O Ceará só tem a crescer agora e confirmar um pouco o que se esperava dele, de estar ali no G4. É só o Cassiano, ele falou assim, na janela o Sport tem que ir atrás, e o Hanson Cassiano, ir atrás de Marcena, Furtado e o Cabral. E o Hanson, ele é tricolor, tá? Inclusive, ele deu uma dica que virou matéria no NA45. Ele, no domingo, quando o Santa ganhou de 1-0 do Campinense, ele lembrou que na história do Santa Cruz, da 4ª divisão, de todas as vitórias do Santa Cruz jogando no Arruda, só um jogo teve mais de um gol de diferença. Todas as vitórias do Santa Cruz é por um... que estatística miserável. Aí a galera... veja, ele falou isso, eu não sabia se era, mas a turma poderia... Ele pesquisou, mas poderia ter tido algum passado batido, alguma coisa, mas a turma do NE foi lá, checou, era exatamente isso, virou matéria. Porque realmente é uma matéria muito interessante, sempre ter essa dificuldade. Mas, enfim, se o Sport na janela for atrás desses jogadores, aí não vai para cantinho. Não tem muito o que fazer, não. Se for esse trio aí, difícil até se a janela do Sport for essa, vai ser difícil esse ano. Vai ser difícil.